3, 2, 1. Estamos no ar com mais um episódio dos nossos webinars, aqui do Manual de Sobrevivência para Pequenas e Médias Empresas. Espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios, das entrevistas e das dicas práticas para você que é dono, dona, que trabalha no time de People, principalmente, porque essa é a trilha de recursos humanos, para ser ajudado dentro desse período que a gente tem que se juntar para passar por uma crise como essa. Meu nome é Guilherme Junqueiro, eu sou CEO da Gama Academy, uma escola que forma talentos para o mercado digital, e hoje trouxe aqui a Gabi, que vai falar um pouquinho de uma dessas startups, dessas empresas do mercado digital. Além de se apresentar, Gabi, queria também que você apresentasse a Salve Cosméticos para todo mundo conhecer vocês. Legal, Gui, obrigada. Obrigada pelo convite. Tenho acompanhado aí os conteúdos de vocês e me senti super honrada e com uma super responsabilidade de vir aqui compartilhar um pouquinho de como a gente está enfrentando esse momento super delicado. Eu sou Gabi, eu sou psicóloga, eu trabalho com recursos humanos há uns 10 anos, mais ou menos. Comecei minha trajetória aí com empresa júnior, fui para recrutamento e me encontrei mesmo quando eu trabalhei em Venture Capital, né? Foi quando a gente se conheceu, Gui, lá no comecinho da Gama, foi super legal acompanhar, né? Uma das melhores ainda do Brasil, viu? Uma das mais desejadas pelos empreendedores, viu, gente? Exato, exato. E, cara, foi uma paixão avassaladora. E eu entrei na Monax como estagiária, tive a oportunidade de virar analista, coordenadora, trabalhar com um montão de startups investidas. Na época, o fundo tinha 45 investidas mais ou menos, e eu apoiava todo o time com os seus desafios de talentos, né? E aí, passado o período de Monax, eu sentia muita necessidade ainda como profissional de RH de conhecer os subsistemas de recursos humanos, né? Eu não tinha tido a oportunidade de conhecer, de trabalhar numa empresa grande e tal, e eu já estava quase que dando consultoria para startups de como fazer algo que eu nunca tinha feito. Então eu falei, calma, preciso dar um step back. E aí eu fui para o Itaú trabalhar com digital, transformação digital. Foi super desafiador. Tô adorando o meme de o que mais ajudou na revolução digital da tua empresa. Se foi o Agile Coach, coronavírus. Ou se foi o coronavírus. E, cara, obviamente ele super difícil para nós, mas de fato ele está causando uma transformação bastante relevante. E aí depois de Itaú eu sempre soube que eu ia querer ir para o outro lado da história, né? Que é para o lado da investida. E assim chegou a Salve na minha vida, como eu brinco que ela foi um pote de ouro que colocaram no meu colo, num timing muito perfeito para mim, no timing de empresa muito legal para se ter um RH, né? Então a Salve, com 30 pessoas, eu fui a 30ª pessoa, então com 30 pessoas já contratar uma rede de RH é um recado super legal, né? Sim, a gente seguiu o mesmo flow aqui na Gama. A gente tinha 28, eu acho, quando a Tati veio para liderar. Exato, e esse já é um recado muito importante, né? Assim, já conta muito sobre a cultura da empresa, já conta sobre o que o CEO e os founders acreditam. E para mim está sendo um privilégio poder pegar uma marca tão querida, já vou contar, né, sobre a Salve, e poder fazer o case de pessoas dessa marca. Assim. Então, é um presente assim no meu colo, fico muito feliz e muito honrado com o convite, com a oportunidade. Para quem não conhece a Salve, a gente é uma startup brasileira de skincare. Então, a gente basicamente acredita que as pessoas pagam um preço muito caro para se sentirem felizes e bem nas suas próprias peles. Então, a gente conversa, a gente é um lugar de conversa muito aberta, muito acolhedora, para ouvir de fato a necessidade do consumidor e aí sim criar fórmulas incríveis. Então, a gente nasceu, por exemplo, sem nenhuma fórmula criada. A gente nasceu como um espaço de conversa e a partir do que a gente conversou e que a gente entendeu que faria sentido para o nosso público, a gente criou um primeiro produto. E aí a gente comercializa esse primeiro produto de forma digital. A gente chama da NVB, né? Basicamente uma marca vertical e digital. Então a gente não tem loja física, a gente é totalmente online para uma geração que está bastante preocupada e querendo se cuidar e sedenta por marcas novas, por conteúdos interessantes e tal. Então essa é a Salve. Legal demais.
E interessante você falar que a criação foi baseada em uma conversa, né, com o público e uma interação, porque um dos fundadores é fundador do Minha Vida, que é um portal gigantesco e que sempre fez isso, né? Sempre conversou com as pessoas, sempre teve essa interação de criação de comunidade. Eu acho que isso foi vital para o começo da marca também, né? Sem dúvida, a gente tem um time de founders que ajuda muito nessa história, né? Desde o Daniel, que é empreendedor em série, a Márcia, que já tinha sido sócia dele, inclusive no Minha Vida, a Júlia, né, que está aí há mais de 10 anos falando sobre beleza, sobre cuidados, sobre aceitação Legal. Na internet. Né? Então, a gente tem um time de founders que, sem dúvida, ajudou muito essa história a começar já sendo um sucesso. Legal, ótimo. E aí, pensando agora em papel do RH visto a uma crise dessa sem precedentes, como foi a sua reação ao ver o que estava acontecendo e qual foi a sua iniciativa, né, de comunicação, de alinhamento com os líderes, com os fundadores? Vocês seguiram o timing aí das últimas 2 semanas? Como que foi chegar essa bomba aí para todo mundo? Olha, Gui, foi tudo muito rápido, né? Apesar da gente já ter estado acompanhando a China e tudo que estava vindo acontecendo no mundo, para nós aqui foi tudo muito rápido. A gente acompanhou no Brasil, né, o primeiro caso, logo depois do Carnaval, e eu lembro quando os números ainda eram quase que de 1 em 1, né? E lembro, inclusive, que quase que numa segunda-feira a gente ainda fazia meme, tranquilamente sobre o assunto. E na quinta-feira a gente teve que sentar e falar, calma, e aí? O que é nosso papel? Como que a gente vai agir? O que a gente precisa fazer? E como faz? Né? E foi muito novo para todo mundo. O meu papel como RH, e felizmente muito próxima do Dani, que é o nosso CEO, e das sócias, foi basicamente de sentar com eles e a gente combinar como a gente ia cuidar do time, inclusive das famílias do time, antes de qualquer call, de qualquer instância, de governo, de qualquer instância. Né? Então, assim, a gente teve inclusive uma reunião de board no começo da semana e era ainda quando a gente fazia memes. Então, no board foi, não, tá tudo bem, vamos várias promessas, vários alinhamentos naquele cenário, né? Aí exatamente. Muda tudo. E mesmo os nossos investidores e board members também. E 2 dias depois, a gente já recebe um call. Ei, calma aí. Volta aqui, vamos repensar. Né? Nada alarmante, mas calma, respira. Foi basicamente isso, assim. E eu fico muito feliz de estar com o Dani, que é uma pessoa que respira muito. E acho que isso é grande parte da nossa solução aqui, é respirar. E aí eu vou contar coisas que a gente tem feito para o time e, de fato, a respiração para nós é o que é mais importante. Então, a gente parou, respirou, conversou e nossa primeira ação foi, vamos cuidar a princípio, dado que a gente não sabe o que fazer, vamos pecar pelo excesso, vamos já tirar daqui o grupo de risco. A gente não sabe quem é grupo de risco, vamos deixar as pessoas decidirem. Então, a gente basicamente mandou um e-mail para nossa galera. Nem tinha lockdown ainda, né? Não. A gente não quis esperar absolutamente nada. Primeiro, porque a gente queria cuidar de fato do nosso time. Segundo, porque a gente achou que ia ser feio fazer lockdown depois de de uma demanda externa. Assim, cara, não, o nosso time é a prioridade. Obrigado. Nós somos, e nós somos em 50 pessoas. Né? A gente nasceu como um espaço de conversas, um lugar de confiança, um lugar gostoso. Eu preciso trazer isso que é tão forte da marca para dentro. E esse eu me provoco isso o tempo todo. Como RH de uma marca nova, a gente tem 1 ano de vida. A gente não tem uma cultura forte, a gente não tem tudo estabelecido. Só que eu tenho um branding muito forte já. Porque a gente nasceu com um propósito muito forte. Eu toda hora bebo desse propósito de fora para alimentar aqui dentro. Então não fazia sentido a gente esperar nada. Então, cara, para a galera de risco, imunodepressivo, diabetes, alguém que tinha em casa, alguém que podia correr risco, e eu ia fazer a pessoa ficar vindo para o escritório andando de metrô, não fazia sentido. A gente falou, já vai para casa. E importante, a gente não tinha home office. Apesar da gente ser uma empresa... isso que eu ia te perguntar. Não tinha cultura nada. Não, e olha que engraçado. Semanas antes de tudo isso,
nós sentamos, eu e os founders e o nosso gerente financeiro, e decidimos não ter home office, pelo menos pelos próximos 6 meses. Nós tomamos essa decisão, porque para nós, neste momento, a gente não estava preparado. E aí eu vou explicar. A gente tem 1 ano de vida. A gente acabou de contar para toda a empresa e desenhar junto os nossos combinados. A gente está desenhando a nossa cultura. Os nossos líderes são novos. O meu C-Level acabou de chegar e ainda está bebendo da fonte dos sócios para descobrir o que é a nossa cultura. Como é que eu coloco esse povo tudo de casa? A gente falou, não vai funcionar. Vamos ficar aqui, vamos todo mundo bem. A gente ainda precisa trabalhar confiança, a gente ainda precisa conhecer como a gente funciona com os nossos combinados. E aí a gente decidiu, vamos esperar, agosto a gente se fala de novo? Vamos. Corta para 3 semanas depois, o time todo de home office. E o que foi mais legal? Foi lá. O que antecipou a transformação na sua empresa? O Covid. Mas 2 dias depois, no segundo dia, eu fiz um call com esse mesmo público. Falei, e aí? E todo mundo, pô, não é que deu certo? Não é que funcionou? Não é que a gente está sabendo fazer? Então, assim, e as pessoas também, obviamente, estão mais conscientes, né? Acho que como é um negócio generalizado, tem uma chuva de conteúdos como trabalhar em casa, de cursos para você aproveitar o tempo, enfim. A produtividade está sendo meio que uma obrigação, né, Vi? Se a empresa tivesse liberado naquela outra época, talvez esse consenso não seria tão geral e todo mundo tivesse tão sensibilizado por uma causa que acabou virando uma obrigação, né? Eu acho que sem dúvida, influencia, né? Sem dúvida. Minha primeira líder, inclusive, me falou uma frase que eu matuto até hoje e tomo até cuidado para ela não virar uma crença limitante, mas que eu gosto, que é a gente cresce na crise. Né? Sim. E eu acho que é isso. Assim, de novo, tem que tomar cuidado para isso não virar uma crença limitante, você precisar de crises para crescer. Mas Exatamente. Um coronavírus por ano, o mundo não aguenta, gente. Exato. Mas então, assim, para nós foi muito desafiador, porque no momento dessa decisão, a gente tinha acabado de decidir não fazer home office. E foi muito legal que a gente foi super flexível, tipo, não, assim, não tem opção, esse povo vai para casa. E aí, é óbvio que a gente tem um facilitador, que nós somos em poucos, todo mundo já trabalha com notebook, a gente já usa ferramentas digitais, a gente se fala muito, né, por ferramentas como o Slack, a gente usa o Google. Então, eu não tive essa dificuldade de, como implementação, né? Setup. Exatamente. Óbvio que a gente teve cuidados de, assim, os nossos cuidados passaram por várias esferas, né? Ele começou com infraestrutura. Então, a gente deu a possibilidade para todo mundo levantar a mão e falar, cara, eu preciso de uma cadeira, preciso de mais banda larga, ou preciso de fone de ouvido, ou da ajuda que for. A gente não comprou tudo isso para todo mundo, mas a gente falou, cara, quem precisa levanta a mão e vem. E quem precisou veio, e a gente fez por reembolso, ou pegou a cadeira da Salve mesmo, sabe? Foi lá, pegou sua própria cadeira e levou para casa. E obviamente a gente pagou, né, o aplicativo transporte, exatamente. Então, a gente teve cuidado sobre infraestrutura. A gente fez um combinado no primeiro dia, já desse dia que a gente liberou o grupo de risco, a gente já combinou de pecar pelo excesso de comunicação, pelo excesso de transparência e pelo excesso de colaboração. E essas 3 coisas estão nos regendo todos os dias, desde então. Não demorou muito para a gente ter que colocar todo o time em home office, né? E não foi também quando veio o lockdown, a gente fez o time todo 2 dias depois, tá? Porque começou a aumentar o número em São Paulo e fora do Brasil, a gente falou, cara, vamos tirar todo mundo de circulação, não tem porquê. Né? Dentro da sala não tinha ninguém contaminado, mas as pessoas pegavam transporte público, elas tem seus pais, né? Muita gente em casa, né? Então não todo mundo vai para casa. E desde então a gente está aprendendo a trabalhar dessa forma e tem funcionado tudo em lindo. São Paulo, né? Sim. Aí a minha dúvida contigo eu não sei qual é a faixa etária média do time de vocês, mas a nossa, pelo menos na Gama,
é de 27 anos, mais ou menos, 27, 30 anos. E a gente tinha bastante gente que era de fora de São Paulo, que mudou para São Paulo para trabalhar na Gama, que às vezes morava sozinho. Como foi, se teve com vocês e como foi a tratativa em relação a caso, né? Peculiaridades. Você falou que tinha algumas pessoas que moravam com pessoas na zona de risco e vocês deram um amparo um pouco maior, mas como foi também essa questão? Ah, sim, a gente tem uma galera super jovem, né? Eu tenho 4 que nasceram depois de 2000. São os TikTokers. Eu aprendi um Eles novo são os nome. TikTokers, é. Não são influencers, são TikTokers. Já nem é influencer, né? É. E tenho, sim, muita gente ali dos 20 aos 25 anos. Até a liderança, eu também sou muito nova, os nossos founders também são novos. Então, a gente é um time bastante novo, bastante diverso também. Eu brinco que a gente nasceu no final de 2018, né? A gente não tem espaço para não ser diverso. E assim a gente é. Então, eu tenho, assim, muita gente no time que é do Rio de Janeiro, que é de interior de Minas e tal. E a gente foi no caso a caso, Gui, de novo, né? Nós somos em 50, então eu ainda posso ir no caso a caso, eu ainda posso ser agente em cada líder e aí cada líder cuidar do seu time, né? Então a gente ainda tem um ambiente bastante controlado, né? Controlável. Então, por exemplo, eu tenho no meu time uma pessoa do Rio, e eu fui observando na nossa daily, que a gente manteve todos os nossos rituais, né? E até foi mais rigoroso com os nossos rituais para manter esse excesso de comunicação e as coisas funcionando. E dele com todo mundo? Não, com o meu time, Cada nesse caso. time. Ah, tá. Cada time mantendo a sua daily. Isso. A gente tem uma reunião do time todo, que chama All Hands, e a gente faz toda segunda-feira, às 2, a gente manteve. E é lindo de ver a tela do Zoom, Legal. todas as carinhas, e a gente inclusive começou a fazer elas agora temáticas, porque, né, com um time jovem e a carinha da Salve é a gente fazer coisas temáticas e fun e tal. E temática, você fala escolher um tema aleatório, não uma área. Não, temática do tipo, da última vez foi carnaval. Ah, tá. Maquiagem de carnaval. Maquiagem, a gente é um time muito que fala sobre beleza, sobre maquiagem, sobre cuidados com a pele. A galera curte se maquiar. Então, parte das nossas iniciativas, por exemplo, foi aula de dança. Isso é muito da Salve. A Salve é de dançar, a gente curte funk, a gente dança, a gente precisa dessa extravasar, assim, sabe? Então, na nossa primeira semana, sexta-feira, foi aula de dança no Instagram da Salve e todo mundo lá rebolando e, enfim. Legal. Isso é muito Salve. Então, eu tenho essa pessoa, por exemplo, no meu time, e eu fui vendo a cada dia da primeira semana, né, de confinamento, ela ficando muito mal. E assim, primeiro, né, até em alguns dos outros conteúdos que eu vi aqui que vocês estão fazendo, alguém já falou sobre isso, da dificuldade da gente agora fazer o one-on-one e só ver a pessoa nesse quadradinho, né? Você perde muito. NL agora não adianta nada, né? Tem que ser só olhar o rosto ali. Você não vê a pessoa batendo na mesa, o dedo. Exato, assim, você não consegue ver a perna chacoalhando, né? Você não consegue ver se ela tá aquela brincadeira do Jornal Nacional, né? De terno daqui para cima e de baixo ela tá de pijama. Você não consegue, você tem muito pouca informação, né? Então eu fui avaliando o que dava para avaliar nesse quadradinho, que era postura, que era aquela cara de sono, aquela rotina que facilmente levou para ir dormir. Exato, essa posição que você fez assim. Aquela rotina nova de ir dormir 3 da manhã e não conseguir estar numa reunião às 10. Então, eu fui olhando tudo isso e tive uma conversa que eu achei que eu tinha que ter, que era, sei lá, acho que numa quinta-feira, aí acho que o Brasil todo já estava, o São Paulo estava todo já de fato de lockdown, mas a ponte Rio-São Paulo, a aérea, ainda estava aberta. E aí eu falei com ela, cara, o que é mais arriscado? Você ficar mais tempo nesse apartamento sozinha, né? Ela é do Rio e estava morando em São Paulo num apartamento sozinha. É mais arriscado você ficar mais tempo aqui, sem a gente saber que horizonte esse negócio vai dar, ou você pegar, tomar um risco e ir para casa da sua mãe agora e ficar com a sua família.
né? Eu acho que fazer gestão de risco é literalmente ponderar o risco, não é não tomar risco. Sim, tem que deixar Né? claro para a pessoa também. Exato, né? Então, porque um combinado nosso da Salve, assim que a gente colocou todo mundo de home office, era home office, não é para ir no café, porque ainda tinham coisas Sim. abertas, não é para ir para o restaurante, não é para aproveitar e ir para a praia. Por isso que eu estou evitando falar muito trabalho remoto. Porque trabalho remoto entende-se em qualquer lugar do mundo, né? Não, é home office porque vem de casa. O Google, inclusive, usou uma palavrinha diferente que chama work from home, que é diferente de home office também. É assim, é quase a mesma coisa, mas você já designa, né? Você vai trabalhar de onde? From home. Né? Então, acho que é um pouco Exato. dessa Então, claridade que tem que dar, né, para as pessoas. perfeito. E no começo, quando a gente colocou todo mundo nessa situação, né, quando a gente tirou todo mundo do escritório, a gente foi muito enfático em relação a isso. Só que a gente precisou, em algum momento, ter esse tipo de conversa. Porque para as pessoas que moram sozinhas e estavam longe das suas famílias, para mim, em um determinado momento, era mais arriscado eu manter elas sozinhas. Elas falavam, cara, eu tô sentindo falta de um abraço, de falar com alguém. Assim, quem é casado, quem mora com os pais, meu, você tá vivendo uma dinâmica, você tem com que você tem por que, inclusive, parar de trabalhar no fim do dia. Né? Desliga o computador, vai ficar com essa pessoa. Se você nem tem essa pessoa, você corre risco, inclusive, de ficar trabalhando sem parar, porque qual que é o propósito, né, de sair do computador? Ou Sim. você continua no computador para ver série, e você não sai daquela mesma postura, né? Isso é muito arriscado. Então, sim, e aí essa pessoa, inclusive, conversou com a mãe e tomou o risco e foi. E, cara, na reunião do dia seguinte, ela já era outra pessoa. Outra postura, o fundo já era uma biblioteca, sabe assim, já era uma energia muito diferente. E isso mudou tudo na vida dela, de performance mesmo, de saúde mental, sabe? Então, esses cuidados, assim, para mim foram essenciais, assim. Aqui a gente fez com 4 ou 5 pessoas, desde Natal, Minas Gerais, Florianópolis, interior de São Paulo, e dá para ver como é revigorante. Eu mesmo estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha cidade natal, e tenho plena certeza que eu estaria já ficando biruta estando em São Paulo, num lugar de maior risco e talvez sem os meus familiares, né? Então, acho que isso psicologicamente abala as pessoas e a gente tem que agir proativamente. E aí, puxando um gancho de next steps, né? O que você está vendo de próximos passos ou potenciais problemas que as empresas vão ter, os colaboradores vão ter, a questão da saúde mental a gente já falou, mas tem outros aspectos que vocês já estão começando dentro de um comitê aí de contingência a discutir para o futuro, se esse tempo virar mais 30 dias, virar mais esse isolamento ser mais 30 dias, mais 60 dias, o que você acha que pode acontecer, né? Quais são as medidas? Eu estava no mudo, desculpa. Aqui na Salve, que como eu te falei lá no comecinho da nossa conversa, para nós o respirar é muito importante. Então, a gente tem trabalhado inclusive a nossa ansiedade, sabe? Uma das coisas que eu trouxe para o time como iniciativa foi inclusive meditação. Né? Que legal. Eu fui até questionada, né? Mas já tem um monte de aplicativo de meditação, tem um monte de conteúdo na internet, para que a gente vai fazer isso? E eu pensei, cara, tem de fato muito conteúdo na internet, mas é tão over tudo que tem na internet, e é tão over a quantidade de aplicativo para meditar, que eu mesmo, achando super legal e sabendo dos benefícios dessa prática, não fui a procurar fazer. Eu queria tanto, e é tão salve, entregar uma coisa única Legal. e entregar um espaço nosso daquele momento. Então, a gente tem agora na agenda um horário com uma professora exclusiva para nós, que ela chega lá 9 horas da manhã, todo mundo no mudo, todo mundo se olhando, ela olhando pra gente e a gente medita junto. Tá em todo mundo? Não, não tá em todo mundo, mas quem tá indo tá contando uma Legal. diferença de performance, uma diferença de foco, uma diferença de calmaria no coração, que a gente é o perfil de ter aula de dança e dançar funk e de se maquiar, mas a gente também precisa respirar. Precisa do slowdown, né?
Precisa. E com um time jovem como esse, numa situação tão adversa, a gente precisa respirar. E é por isso que eu estou te falando como a gente está respirando, a gente está tomando decisão dia após dia, semana após semana. Eu não sei te responder essa. Assim, o que eu sei te responder é que a gente vai ter sempre calma, a gente vai sempre conversar com a nossa comunidade antes de lançar ou não lançar produto, e a gente vai conversar sempre com o nosso time antes de fazer ou não fazer alguma ação e tomar algum cuidado com eles ou não. Então, talvez a próxima coisa que eu faça seja só uma aula de alongamento, porque a gente já medita e agora vamos exercitar o corpo. Mas tem outras coisas que eu acho que é legal contar, tá, Gui? Que eu deixei de fazer. Então, tem coisa que eu segurei, tem coisa que eu falei, não vamos segurar. Por exemplo, como a gente tem um ano de vida, a gente ainda não tem uma ferramenta de performance, né? Mas a gente já tem pessoas fazendo ciclos de 6 meses, de um ano. Então, a necessidade de um momento formal para feedback, para te contar como é que estão indo as coisas de forma, né, alinhada, tendo agora, de fato, uma forma salve de falar sobre esse conteúdo e tal, ela chegou, esse momento chegou. E eu estava desenhando a nossa primeira V1 de performance. Combinei com o Dani, ia ser uma V1 total. Vamos começar, vamos sair do zero, né? Vamos ser ágil de fato em tudo que der. Então vamos sair do zero. A gente desenhou a nossa primeira ferramenta e antes de ir para casa, a gente ia começar. Isso há tipo 2 semanas atrás. Foi todo mundo para casa. E aí? Vamos fazer ou não vamos fazer? O cenário não mudou. Eu continuo tendo pessoas que entraram há 6 meses ou 1 ano. Eu continuo tendo pessoas que precisam de feedback. Eu já tenho a ferramenta e eu vou executar. A gente decidiu não executar. Não agora. Não faz sentido, né? Até porque você vai ter 2 pesos, 2 medidas, né? Pode ser que a performance caiu justamente por estar agora de home office, ou pode ser que você, como você não mediu lá, você não vai ter comparativo, né? Com quem estava lá e quem estava aqui. É fogo. E até mais do que isso, Gui, a gente, felizmente, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na Salve foi treinar 100% da liderança. Porque diferente de quando você está, por exemplo, numa instituição que já tem uma cultura e uma história, como eu estava, por exemplo, no Itaú, e que todo mundo sabe o que é esperado do líder e o que é esperado de alguém, quais são os comportamentos que você é avaliado. Quando você está numa empresa que acabou de nascer, você não tem nada disso. O que é minha cultura que eu trouxe de Itaú é muito diferente do meu colega que trouxe da Belcorp, que é muito diferente do meu amigo que veio da Endeavor. E eu não posso deixar cada um trazer o que é liderança para você. Então, eu precisava ter um tom de voz salve, eu chamei. Na verdade, era um tom de voz da liderança da salve. E todo mundo foi treinado. E foi muito legal. E hoje a gente usa todos os conteúdos. Eu fico com a minha apostilinha aqui do meu lado o tempo todo, usando todos os conteúdos. E um deles, que me fez tomar a decisão, inclusive, de não seguir com a ferramenta de performance, foi uma fórmula que a gente aprendeu, que diz o seguinte: performance é igual a potencial menos interferência. Certo? Se a interferência está alta, a performance cai. Se a interferência está baixa, legal, a performance vai aumentar. Desde onde é que burocracias, todos processos, burocracias, a próprio home office agora nessa adaptação sem dúvida. Então, tudo, na verdade, no seu ambiente e em você pode ser interferência. Então, agora, a interferência de todo mundo está muito alta. Para eu vir e falar, cara, eu vou avaliar a tua performance agora. Não, eu vou focar na tua interferência. Como é que eu faço para diminuir a interferência do meu time? Então, como é que eu coloco esse time para meditar, relaxar, refletir, focar, olhar para si, pensar na sua respiração, ver onde é que você está sentindo o que você está sentindo? Como é que eu conto para cada líder que está tudo bem? A gente também não tem resposta. Como é que eu conto para cada líder que o mais importante agora é fazer pergunta? Como é que eu trago ele de volta para um ambiente de confiança antes de falar de performance? Então, essa foi uma ferramenta que eu decidi segurar. Entendi. Agora, na outra mão, o OKR, eu decidi manter. E aí eu tô falando aqui, eu, o Dani, né, e todo o time de liderança. Por quê? A gente acabou de instaurar o OKR. Esse já estava instaurado. Acho que aí tá a maior diferença.
Para quem não sabe, o OKR é Objective Key Results, que é uma metodologia de gerir metas que são inspiracionais e também tangíveis, né, de ser mensuradas. Perfeito, obrigada, Gui. Então, a gente começou com essa metodologia em janeiro. Como é que agora, em abril, na hora de eu revisar o que aconteceu no meu primeiro trimestre, eu simplesmente falo, cara, não vamos mais usar essa ferramenta, segura aí, quando a gente está de casa ela não funciona. Não posso fazer isso. Vamos aprender a, primeiro, olhar para essas metas que a gente traçou e entender que a gente não chegou nelas, primeiro porque tem um montão de coisa que a gente podia ter feito diferente. E segundo porque o último mês do trimestre foi um mês que a gente nunca podia ter previsto. E tá tudo bem. E vamos usar o processo em si para aprender sobre ele. Vamos ver se a gente contratou metas de forma correta no primeiro tri, para já fazer diferente para o segundo. Isso a gente discutiu muito, tá? Se fazia sentido fazer ou não fazer. E a gente aqui decidiu fazer. E estamos fazendo. É desafiador, é super desafiador, porque fazer pessoalmente já é desafiador, porque princípio básico também de OKR é que ele seja co-criado, que ele seja compartilhado. E aí, como é que você faz para co-criar com várias áreas, todo mundo online, tentando falar ao mesmo tempo, né? Então, a gente está tendo que fazer um processo mais introspectivo, cada um está desenhando as suas, depois a gente vai comparar, cada líder vai criticar um ou do outro, deixar ela mais stretch, né? Que a própria metodologia pede para que seja mais desafiador, é moonshot, né? Enfim, então essa foi uma ferramenta que a gente manteve, tá? Eu queria te dar uma dica aí que a gente já usava, mas agora virou quase que obrigatório para processos criativos e processos de brainstorm, que é uma ferramenta que chama Miro. Antes ela chamava Real Time Board, mas já chama Miro, e você faz canvas, tudo. É como se fosse o Google Docs, que você fica lá, em vez de editar texto, você move post-its, e aí você está numa call ali do lado no Zoom, e você abre isso e fica todo mundo continua conversando no Zoom, só que interagindo lá. Ó, gente, eu acho que eu tô colocando... Você faz uma dinâmica assim, todo mundo coloca as ideias aqui, conclusões aqui, e aí você cria colunas lá, e daí todo mundo vai. 5 minutos para isso, fica com o timerzinho ali, é muito legal. Beleza, terminou. Agora, vamos agrupar? Depois, uma pessoa de cada grupo explica por que colocou essas ideias aqui. É maravilhoso, parece que você está numa sala transparente, com aqueles vidros transparentes, cheio de post-it, mas você está online. Então, assim, acho que dá para a gente ir descobrindo que dá para fazer várias coisas e ser produtivo. Porque eu sou essa pessoa da criatividade, do tato, do anotar e tudo mais, e estou tendo que me redescobrir e aprender a me adaptar nesse sentido, né? Acho que é legal esse tipo de dica para quem estiver ouvindo a gente. Gabi? Nossa, que demais, amei. Porque você resolveu já muito uma dor super minha, que é, beleza, decidimos manter o OKR, mas e agora? Como eu faço? Então, eu vou testar. Obrigada, Gui. A gente está finalizando, esse episódio está saindo no dia 7 de abril, uma semana extremamente especial para mim, para a Gama, que é a semana que a gente completa 4 anos de vida. Então é como se fosse uma criança que, além de andar, falar, já ter o desfraude e agora faz arte também, né? Que é as crianças arteiras de 4 aninhos. Então, a Gama está enfrentando um aniversário extremamente importante, que a gente queria fazer uma festa, comemorar, chamar clientes, chamar os colaboradores, e agora a gente não vai poder fazer isso. Alguma ideia, dica, inspiração que você pode nos dar? A gente está aqui quebrando a cabeça para tentar não deixar passar essa data em branco, mas também falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão passar por aniversário dos amigos, que vai ter que comemorar à distância, aniversário da empresa, festa comemorativa, Páscoa, como você vai entregar 50 ovos de Páscoa na casa de cada um? Então, tem coisas que são um pouco inviáveis. O que você está pensando em datas comemorativas e como que a gente faz o que a gente antes fazia presencial no online? Gui, primeiro parabéns e fico muito feliz de ver vocês completando 4 anos mesmo e muito feliz de poder acompanhar tão de pertinho essa história. De fato, isso é super desafiador e, de novo, a gente vai aprender e a gente vai descobrir o quanto a gente é criativo, tá? Aqui na Salve a gente curte muito happy hour,
E a gente faz happy hour no escritório quase que semanalmente, e happy hour super informal. Eu mesmo vou no mercado com o meu time, chego com o carrinho do supermercado assim, A a gente gente toma uma também. cerveja lá. Exatamente igual. E a gente manteve happy hour, por exemplo, tá? A gente tem um horário lá, tá no Slack, tem uma sala do Zoom, inclusive no Zoom aqui dá para mudar o seu fundo, né? E a gente muda o Sim. nosso fundo, cada um vai para a praia que quer ir, um vai para Nova York e abre a sua bebida predileta e bebe e conversa, porque a gente sente muita falta desse espaço de conversar e que não seja sobre trabalho, né? O home office, ele traz muito essa agilidade de você fazer calls muito rápidos, pum, resolveu, desligou. E você perdeu aquilo de, puta, e aí, como é que tá o casamento? Como vai o filho, né? A mãe, tá bem, tá tudo bem? Então a gente perdeu muito esse espaço. Então fazer o horário do cafezinho, o horário do happy hour faz muito sentido. Para a festa de 4 anos, eu vou pensar e te dar mais dicas, mas eu já vou te contar o que eu tô pensando aqui para Páscoa, tá? Porque eu não ia contar, mas como eu sei que só vai sair dia 7, eu vou contar, porque senão o time ia saber antes de Ia ser fazer. spoiler. Ia ser spoiler. Mas eu não pensei em ir para esse mundo digital, que é misturar o físico com o digital, de entregar ovo, por exemplo. Até porque muita gente está, por exemplo, na casa, né, de praia, aproveitou para ir para casa do interior. Eu não tenho endereço de onde as pessoas estão, então elas iam Como que vai acabar. fazer surpresa? Exato. Então eu pensei em algo até para conectar mais o time, e eu acho que dá para você bolar alguma coisa nesse sentido. O que eu pensei em fazer amigo secreto de Páscoa, e ele de verdade seria um amigo secreto. Eu, do meu time de RH, ia fazer os matchings de pessoas. Tem ferramenta para isso, eu sei. Mas eu não queria que as pessoas soubessem quem elas tiraram. Eu queria que elas só descobrissem de fato Que legal. na hora. Então eu vou criar invites. Tipo, eu vou criar um invite que vai estar você e eu no outro. Você não vai saber com quem você vai falar, vai ter só um link que você vai entrar lá e você só vai descobrir na hora que a pessoa entrar também. Só que o que vai ser mais legal é que antes eu vou te dar dicas de quem é essa pessoa. Então eu fiz um form em que você vai me responder 5 coisas, tipo uma curiosidade sobre você, onde você nasceu, qualquer coisa, tipo, coisas assim, e vou entregar pro teu amigo secreto, para ele ficar conjecturando quem é a pessoa que ele tirou. E aí eu vou fazer uma forma do time se conhecer, do time ficar perguntando quem sabe o que sobre quem. E aí ele vai descobrir só na hora que ele abrir a câmera e falar: Gui, não acredito que você fala mandarim. Legal! E aí então, o chocolate que eu comprar fica para mim mesmo. nem pensei no chocolate, pensei no amigo secreto, porque amigo secreto a gente faz na Páscoa e no Natal, né? Tipo isso. Então, da Páscoa mesmo eu trouxe o amigo secreto. E o chocolate não trouxe, não. Um adicional. Posso aprimorar, porque ainda tem um pouquinho de tempo até a Páscoa. Adorei a ideia. Gente, ó, se ela contou, ela está autorizando a gente copiar, então dá tempo. Sim. Valeu aí pelas dicas, pelo compartilhamento. Sempre muito bom falar contigo. Uma das pessoas mais engajadas do nosso grupinho de RH lá no WhatsApp, que é um MBA semanal, aquele grupo. Pelo amor de Deus, quanto eu aprendo lá. Gabi, muito obrigado. Deixa um recadinho final com alguma dica aí de livro, série, filme que você está lendo tá vendo ou lendo nesse período aí de quarentena. Certo. Cara, minha dica, de novo, vou bater na tecla, é respirem. Não consumam tudo que apareça para vocês. Escolham os canais, escolham as pessoas de confiança, escolham os conteúdos que vocês vão aceitar receber. Escolham as conversas, escolha um ambiente confortável, criativo, que te ajude a performar e depois que você possa, eu brinco de fechar a lojinha. Como é que você esconde aquele escritório, por exemplo, no final de semana ou à noite, para você de fato ter um momento para você? Eu não sabia cozinhar absolutamente nada, eu estou fazendo meu próprio almoço, eu estou me permitindo fazer um montão de coisas que eu nunca imaginei. Meu marido, 4 anos juntos, virou para mim e falou: você sabe fazer arroz? Eu nunca tinha feito um arroz. Veja só. Onde estava essa Gabi que está escondida? Onde estava? Eu tô adorando, gente. Entre uma reunião e outra, eu vou lá pendurar roupa agora. Então, assim, eu tô me permitindo usar tudo isso como oportunidade. Não tô lendo nenhum livro nesse momento. Eu reli recentemente
The Hard Things About Hard Things. Na hora certa você leu esse livro, hein? Não, e olha, eu vou mostrar o que eu fiz com ele. É uma paulada, gente. Para quem não conhece, O Lado Difícil das Coisas Difíceis é um dos livros mais tensos, porque você vê que se você passou por problemas, leia esse livro que você vai ver o que é problema. E Gui, eu e o Dani, meu CEO, a gente é viciado nele e a gente inclusive fez quase uma bíblia dele, olha. Que legal! Eu taguei por temas. Então, quando eu tô com uma dúvida, por exemplo, sobre como fazer reuniões individuais, eu já tenho aqui marcadinho do que pode, o que não pode, tudo que ele falou. Virou é minha um bíblia, livro de cabeceira. Exato. É meu livro do escritório, na verdade, para cabeceira eu tento não levar trabalho, porque eu acho que a gente já fica com o cérebro muito ligado e se eu vou dormir pensando em trabalho, eu não durmo, eu sonho o dia inteiro com reunião, a noite inteira com reunião. Então é meu livro de escritório que eu sempre vou recomendar. Legal. E acho que é isso, cara. Respirem. E, uma coisa importante. Todo mundo começou essa quarentena com, meu Deus, agora é hora de aprender francês, italiano, cozinhar, fazer yoga, meditar, entregar tudo que tinha no meu background, no meu backlog. Cara, respira. Não se pressione. Exato, se deixa eu dormir. Eu sei que não pode trabalhar de pijama, mas o dia que você quiser trabalhar de pijama, cara, respeita teu corpo. Sabe? Respeita seu corpo, respeita sua mente. Se naquele momento você precisa ficar no sofá um pouco mais, fica no sofá, respeita. Acho que a gente tá num momento super importante do universo pedindo pra gente respirar. Então, vamos fazer isso. Maravilha. Essa é a Gabi, gente. Muito obrigado. Procura ela lá no LinkedIn. Pesquisa lá nas redes sociais também a Salve. E salve essa marca inspiradora e muito linda que só está começando, uma história muito linda. Meus parabéns por tudo que você tem construído, querida. Valeu. Valeu, Gui. Brigadão, obrigada pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Tchau, tchau, gente.